Ô, Letícia Curatomi, traz aí um adesivo aqui pra mim, pra esconder aqui o merchan. Fala, Luiz Megali. Fala, Boixá. Tudo bem? Beleza. Bom dia pra você, bom dia pra toda a equipe do Café com Jornal. Bom dia. A briosa equipe do... Olha, tem gente nova hoje na bancada. Tem sim. Ah, muito bem. Olha, parabéns, Megali, Obrigada. muito bem. A briosa equipe do Café com Jornal. Bom dia também pro nosso Rafael Colombo e pra toda a equipe do Band News TV. Se você sintonizar agora a TV Bandeirantes ou o Band News TV, você terá as imagens ao vivo dos estúdios daqui da Band News FM em São Paulo. Deixa eu ajeitar esse troço aqui para não fazer merchan. Pronto, tô aqui. Apaguei. Bom dia. Olha aqui, minha gente. Muitas coisas a comentar sobre essa cassação de Eduardo Cunha. Eu vou começar me fixando numa pequena frase que li numa das muitas reportagens e artigos hoje pela manhã, porque essa frase tem a ver com a linha de raciocínio que eu pretendia desenvolver, compartilhar com vocês aqui rapidamente neste papo inicial do nosso programa. E ela está na coluna de Mário Sérgio Conte, hoje na Folha de São Paulo, em que ele diz, faz um histórico do Cunha, de como é que ele cresceu na vida pública, na máquina pública, na política. E no seu artigo na Folha de São Paulo, Mário Sérgio Conte, lá para as tantas, diz assim: agora, com aquela rapaziada, as palavras são minhas, com aquela rapaziada que patrocinou o impeachment, querendo ficar bem na foto, né? Dizer que o impeachment é uma ação moral que os incluiu, o Brasil é instado a acreditar que a cassação de Cunha é histórica, né? Como quem sugere que, ao fazê-lo, os seus pares na Câmara se lavam dos pecados que carregam para todo e sempre. Então eu queria ficar um pouco em algumas teorias, em algumas especulações em torno disso. Vejam, ele foi cassado por 450 votos a 10. 450 votos a 10. Eu sempre disse aqui, Eduardo Cunha não é um ponto fora da curva dentro do padrão moral, do gráfico moral que domina a Câmara dos Deputados e a atividade parlamentar e política no Brasil. Ele não é definitivamente um ponto fora da curva. É ponto fora da curva ser corrupto no Congresso Nacional? É ponto fora da curva mentir para os eleitores no Congresso Nacional? É ponto fora da curva operar todo tipo de tramóia nos bastidores, mudar de partido, mudar de lado, mudar de grupo, navegar conforme as circunstâncias, mesmo sendo elas as mais deploráveis possíveis? É ponto fora da curva no perfil moral e ético dos políticos brasileiros, trair a palavra empenhada na hora que jura a Constituição ou as regras legais e tal para exercer um mandato público? É ponto fora da curva ser o que Eduardo Cunha fez e foi durante todo o seu tempo no Congresso Nacional? Se é ponto fora da curva, como Eduardo Cunha conseguiu eleger-se numa eleição avassaladora para presidir esta mesma Câmara que ontem fingiu que não o conhecia ou que com ele não tinha participado de muitas das tramóias que foram expostas especificamente contra ele e continuam sendo pela Operação Lava Jato? Se Eduardo Cunha é ponto fora da curva, por que esta Câmara que ontem voltou-lhe as costas com apenas 10 apoiadores, o aplaudiu até anteontem, até há poucos dias atrás? Se ele é ponto fora da curva, por que levou 11 meses o seu processo de cassação, com não poucas derrotas àqueles que pretendiam fazê-lo avançar? Se ele é ponto fora da curva, devemos pensar que, uma vez expelido pelo vaso sanitário da Câmara, a Câmara agora se torna um antro de figuras sérias, de figuras corretas, de figuras morais, exemplares, onde a bandalheira, o desvio de dinheiro público, as maracutaias com empresas, a chantagem usando CPIs para pressionar doadores de campanha e tudo mais, desaparecerão do nosso cenário político. Nesse sentido, eu concordo inteiramente com o Mário Sérgio Conte de que não devemos olhar para o evento de ontem como um dia histórico, como uma cassação histórica. Ali, a Câmara cuidou de si.
E cuidou de si, fica claro isto, não cuidou do que nós achamos que deveria cuidar, porque se assim tivesse agido, não teria durado 11 meses essa história. E retrocedendo um pouco mais, Eduardo Cunha não teria sido sequer eleito para a presidência da Câmara. E retrocedendo um pouco mais, não teria sequer sido eleito antes líder do PMDB. E se retrocedermos um pouco mais, não teria nem sido eleito. E se retrocedermos um pouco mais, não teria sido eleito e exercido o poder que exerceu nas articulações dentro daquela mesma casa. Não teria construído uma bancada que o traiu ontem, diga-se de passagem, à base de trânsito de grana com proveniência criminosa. Não teria constituído uma bancada que chegou a ser estimada pela unanimidade do noticiário político nacional em 100 parlamentares. Então, o que a Câmara fez ontem, minha gente, muito mais do que um ajuste de curso moral, um ajuste de curso ético, muito mais do que a virada de uma página que significaria um novo tempo para aquela casa parlamentar, o que ela fez ontem foi sucumbir à pressão popular que depositou sobre esta decisão da madrugada em Brasília toda a sua atenção, todos os seus olhares, culminando com atenções e olhares que vinha dedicando a esse episódio, a esse julgamento desde o início. A Câmara ontem não caçou Eduardo Cunha por considerá-lo o bandido que a Lava Jato afirma que ele é. A Câmara caçou Eduardo Cunha por uma questão de instinto de sobrevivência dos outros bandidos que lá estão. Não que todos que tenham feito isso, evidentemente, façam parte desse tipo de figurino. Muito pelo contrário. Na resistência à Cunha, desde o primeiro momento, estiveram parlamentares e algumas legendas, pouquíssimas e pouquíssimos, aos quais o país deve, de fato, um reconhecimento que não pode ser negado. E todos sabemos quem são, ou quem foram, ou não será difícil identificá-los lendo a memória do processo de cassação, lendo as condutas e os comportamentos no Conselho de Ética, lendo os pronunciamentos feitos na tribuna, vendo as imagens de quem aplaudiu e babou o ovo de Cunha ao longo de todo esse processo e antes dele também. Vendo aqueles que embarcaram na eleição de Cunha para a presidência da Câmara como sendo a louvação da independência do Congresso Nacional. Como se o PCC ou o cartel de Cali tomando o Congresso do Brasil ou da Colômbia representasse alguma coisa boa para a sociedade desses países. Então o senhor Cunha está agora como carta fora do baralho, mas o jogo deles continua. E quem banca a jogatina somos nós, como contribuintes, como cidadãos.